Bem-vindo ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trouxemos um eminente escritor que não é espírita, mas é autor do best-seller sobre a vida de Chico Xavier. Também, agora, escritor de um livro sobre Kardec. Nós trouxemos também um delegado espírita que vai falar sobre o lindo trabalho das Casas André Luiz. Você não pode perder o nosso programa, nós vamos iniciá-lo agora com a pintura mediúnica. E vamos iniciando a pintura mediúnica hoje com Vilma Tanigawa, que está aqui para esse sublime trabalho da pintura mediúnica. Ela é médium de pintura mediúnica e também diretora do primeiro curso da área de ensino que se chama O que é o Espiritismo. Vilma, que alegria ter você aqui conosco nos nossos estúdios. O prazer é todo meu, Silvia, porque é uma alegria estar sempre colaborando com a nossa casa, com todos os trabalhos da doutrina espírita, e é sempre com essa imensa alegria que nós fazemos todas as nossas tarefas, não é verdade? É verdade. Vilma, faz muito tempo que você é médium de pintura mediúnica? Aproximadamente uns 13 anos, Silvia. Bastante. Bastante. E como foi o seu caminhar aqui na casa da pintura mediúnica? Você precisou fazer o treinamento? Como você sentiu esse apelo mediúnico? Olha, quando eu iniciei propriamente, quando eu fiz o curso de CDM, aqui da nossa casa, e através dos trabalhos mediúnicos, é que foi que eu comecei a desenvolver, não só o desenho, como também a pintura. Ah, sim. Certo? E aí, a partir daquele instante, isso foi incorporando na minha alma, que a todo momento eu só sentia aquele prazer, aquela vontade de poder estar novamente realizando essa tarefa. Mas eu nunca realizei na minha casa. Sempre na casa espírita, sempre aqui na federação e nas nossas aulas do curso de CDM. Então, Vilma, muito bom você ter dito isso, porque hoje nós teremos uma entrevista com Marcel Souto-Maior, que fez uma pesquisa imensa sobre a vida de Kardec e colocou no livro, né, como Kardec foi o bom senso encarnado, por toda essa disciplina dele, por ter assim os pés no chão, de ter sido racional realmente, para que ninguém duvidasse dos fenômenos mediúnicos, né? Então, realmente, o médium disciplinado, como você mesmo está dizendo, tem que seguir as normas de uma casa espírita que é bem intencionada, não é? Com certeza, porque numa casa espírita nós sempre temos o amparo, não é isso? Da espiritualidade, que eles estão ali ao nosso lado, nos dando toda a sustentação para que nós possamos realizar um trabalho com Jesus, não é isso? Com Jesus, exatamente. Porque na realidade, esse nosso trabalho, nós não podemos dizer que apenas é o nosso trabalho material. Não, ele é mais espiritual do que material. Porque nós contamos, se não fosse o auxílio, a presença deles ao nosso lado, com certeza nós não conseguiríamos realizar essa tarefa, não é, Silvia? É um trabalho em conjunto. Exatamente. Né? Com o plano físico e espiritual. Com o plano espiritual. Então há de se ter muito respeito, respeito, né? Disciplina, porque para poder contar com aqueles bons espíritos, nós precisamos ser disciplinados. Né? É verdade, porque o que nós temos que evitar realmente é o médium sair por aí dizendo que está recebendo o mentor, quando na verdade é o obsessor dele, né? Porque ele não sabe identificar. E esses cursos da área de ensino que você dirige, um deles, muito importante, o início, já vai mostrar a responsabilidade que tem aquele que quer trabalhar dentro do espiritismo, não é? E com o plano espiritual. Com certeza, a disciplina e a responsabilidade, né? É, muito Exatamente. bem. Como Emmanuel dizia, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina. Não faz mal para ninguém, não é verdade? Tá bom, Vilma. Então nós vamos prosseguir o nosso programa de hoje com a entrevista e vou deixar você aqui tranquila, fazendo as suas preces, o seu preparo e já já nós voltamos, tá bom? Muito Fique bem. à vontade. Obrigada.
Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisélia. Estamos com Marcel Souto-Maior, que é jornalista e eminente escritor de biografias de espíritas famosos como Chico Xavier e Allan Kardec. Trouxemos este querido amigo para falar sobre detalhes das suas pesquisas com esses livros. Ele veio do Rio de Janeiro e está aqui para nos esclarecer mais. Marcel, que alegria recebê-lo no programa Um Sentido para a Sua Vida. E nós gostaríamos de saber se você chegou bem do Rio de Janeiro hoje. Muito. E melhor ainda entrando aqui na Federação, que é uma energia, né? Eu estava falando com você antes, é muito forte, né? É forte. Aquele grupo enorme saindo daquele auditório, né? Lotado meio de tarde. É impressionante. A Federação funciona todos os dias, realmente, de manhã até à noite. Feriados também, domingos. E todas as idades ali, né? Eu estava vendo que e num meio de tarde de uma quinta-feira, né? Impressionante. Então, Marcel Souto-Maior nasceu no mesmo dia que o nosso querido Chico Xavier e no mesmo dia do enterro de Kardec. E não se diz espírita. Nós gostaríamos de saber o que você tem a nos dizer. O que eu estou esperando, né? Eu fico brincando que eu sou duro na queda, né? É muito estranho. Você sabe, Silvio, que quando há 20 anos eu decidi escrever o livro sobre Chico, os meus amigos jornalistas da época, né, tinham um preconceito muito maior naquela época, há 2 décadas, do que hoje. Né? Então eu falei assim para os meus amigos tão céticos quanto eu, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil na época era ainda, né? Muito prestígio, né? E aí eu falava com os meus amigos, eu vou fazer a biografia do Chico Xavier. Aí os meus amigos falavam assim, não é Chico Buarque, mas não é Chico Anísio, mas não é Chico Mendes. Olha, caçoavam. Né? Caçoavam. Eu falava não, é o Chico Xavier. E aí chegou uma hora que a pressão estava tão grande que eu falei assim, gente, será que eu vou em frente? Vai ser meu primeiro livro, né? Aqui os colegas, assim, com tanto preconceito. Aí eu vejo lá, Nascimento, 2 de abril. Eu olhei e falei, que não vou fazer a biografia assim do Chico Xavier. Então isso te motivou também. Por incrível que pareça, num momento de dúvida, um detalhe corriqueiro ali, uma coincidência, né? Aquele 2 de abril me falou assim, eu vou em frente, né? Por quê? E por que eu fui em frente, né? Por quê? E aí eu falei para eles, depois eu sustentei isso e sustento até hoje, por interesse jornalístico. Porque que personagem incrível é o Chico. É verdade. Silvia, que o Chico está em toda parte. O Chico ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. É verdade. Né? E a história que eu resumia, né, que eu falava para os meus, aí eu comecei a defender o meu tema, né, para os meus amigos jornalistas, que são amigos até hoje, eu falava com eles, olha a história do Chico. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 25 milhões de exemplares em vida, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Que exemplo. Não é? E ele dizia assim, ele olhava para o alto e falava, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida repetindo isso. Para a descrença de um monte de gente. Gente que às vezes olhava para ele e falava assim, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair. E aí, né, ele olhava e falava assim, eu não vou cair porque nunca me levantei. Né? E morreu naquela cama estreita daquele quarto simples lá. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, por que um jornalista fecha os olhos para uma história? Realmente, né, um dos livros psicografados por ele se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vemos que a história da codificação começou na França,
né? A terceira revelação. E realmente no Brasil que ela se solidificou, e o Chico levou para o mundo inteiro com seus livros todos traduzidos para várias línguas, não é? Várias. Nossa, muito importante a tua visão jornalística, não é? De pegar assim uma pessoa tão importante para a população, não só do Brasil, como de todo o planeta, como exemplo de amor ao próximo. De amor. Né? Né? Muito amor, a desprendimento. Desprendimento, né? Porque era assim, três forças poderosas que eu vejo nele, né? Um sentido de missão muito forte. A missão dele era difundir o espiritismo, a prática da caridade no Brasil e no mundo. É muito claro isso. Depois um sentido de doação absoluta. Quer dizer, ele se doava ao próximo sem esperar nada em troca e às vezes recebendo em troca ataques, né? Sim, né? ele foi perseguido. Foi processado, né? Então ele se doava, né, integralmente. E o outro sentido muito forte dele que é o de aceitação. Né? Ele não só... É uma aceitação com coragem, não é uma aceitação passiva. Era assim, ele não só aceitava as dores, né, da vida, como agradecia por essas dores, por todo o sofrimento, como maneiras dele crescer, né, dele resgatar dívidas, aprender. Então você tem um homem que, movido por três forças muito grandes, né, e eu acho que essas a gente aprende com Chico, aprende com Kardec. Né? Então, esse seu livro sobre Chico Xavier virou um filme que nunca ninguém havia visto no planeta Terra. Ai, que bom! Sobre um eminente espírita, na verdade, não é? É lindo, você, né? É responsável por isso, né? A gente sabe disso. Esse seu livro é tão bom que foi transformado no filme mais exibido em todo o planeta Terra. E você poderia dizer para os nossos telespectadores como foram esses bastidores dessas suas pesquisas, o que você viu, se existe algo que te impressionou? No Chico Xavier, no Chico filme, Xavier. né? Direção do Daniel Filho. Muito curioso nesse filme foi assim, logo que eu escrevi a biografia do Chico, eu descobri o endereço do Nelson Xavier, do ator. Sim. Ninguém falava que esse filme ia virar, que esse livro ia virar filme algum dia. Ninguém estava falando sobre isso. Era um livro que tinha acabado de sair. E aí eu nunca mandei livro para ninguém, assim, invadir a casa de um ator. Ele foi o único ator para quem eu mandei livro, até hoje. Aí eu peguei esse livro, o Nelson Xavier. Aí eu escrevi uma dedicatória que ele guardou. Eu falei, se um dia esse livro virar filme, eu adoraria que você fosse Chico Xavier. O Nelson guardou aquilo. Passam-se os anos, passam 10 anos, o Daniel Filho fala assim, olha, Marcel, depois de falar que queria fazer o filme, eu falei, o que você acha? Eu estou pensando num nome, Nelson Xavier. Eu falei, pergunta para ele o que eu acho. Pergunta se ele tem ainda um livro que eu mandei para ele há muitos anos, né? Então ele nasce... Vindo de você esse depoimento. Foi assim, o Nelson já era o meu Chico Xavier. Aí teve uma outra coisa que foi muito curiosa, que é assim, o Daniel estava com medo de fazer, ele não sei se os espíritos me aprovam, eu não sei, ele começou a entrar preocupado, eu não sei se sou eu preciso pedir uma autorização. Aí eu estava no telefone, em casa, e ele lá no escritório dele. Eu falei, Daniel, você sabe de onde eu estou falando? Aí ele falou, de onde? Eu estou falando da rua Itamonte, dei meu endereço. Ele falou, rua Itamonte? Eu já ouvi falar nessa rua. Eu falei, você morou nessa casa, nos anos 70, nessa casa aqui. Aí ele falou, como é que está o quarto tal? Como é que está a sala? E o quintal? Ele criou uma boa parte dos anos 70 nessa casa. Né? Aí eu falei, Daniel, essa é uma das coincidências aí que nos vão... Né, você vai ver que existem várias e a gente vai descobrindo várias até o fim do processo. Né? E a gente foi encontrando várias histórias fortes. Assim, eu nunca pensei que o Daniel fosse dirigir o filme, por exemplo. Eu nunca imaginei que o Daniel fosse convidar o Nelson para fazer Chico Xavier. Ótimo diretor, Daniel né? Filho. Então o filme foi marcado por isso. E foi marcado por uma conversão
por uma transformação do Nelson muito grande, porque o Nelson era um cético, ele era um comunista, filho de pais comunistas, né, sem nenhuma crença, e ele incorporou o Chico, assim, ele se emocionava, foi um processo todo de emoção profunda, e a cena que eu vi, eu acompanhei uma cena no centro do Chico, que foi gravada lá na locação, no centro dele mesmo, foi onde eu encontrei Chico pela primeira vez. Estava o Nelson igualzinho o Chico, o Eurípides, filho adotivo do Chico, olhando por aquele pai renascido, né? Olhando assim, ficava olhando. O tempo inteiro, Eurípides muito impressionado com aquilo, que era impressionante, com aquela roupa de Chico. Aí ele grava, era a última cena do filme. Aí ele gravou a última cena. Aí o Nelson foi para a varanda da casa, veio a cabeleireira, raspou, porque ele usava uma peruca, e embaixo estava um cabelo ainda do Nelson, ainda mal cortado. Aí ele raspou com máquina zero a cabeça. E aí eu tinha uma foto que era o Eurípides vendo aquele pai sumindo, né, pela segunda vez naquela varanda, né, e era o Nelson se despedindo do personagem ali, né. Foi uma cena emocionante, muito não? forte. Isso, puxa vida. Muito importante. E aí você depois resolveu pesquisar algo sobre a vida do codificador, Allan Kardec. Como foi essa motivação para você chegar nessas pesquisas todas? Foi assim, Silvia, foi quando para eu entender Chico, eu tive que ler muito Kardec. Não dá para dissociar. Então você, não dá. Eu brinco que o Chico foi um homem que veio com um manual de instrução, né? Então, para você entender como ele funciona, você tem que ler o Livro dos Espíritos, no mínimo, e o Livro dos Médiuns, no mínimo. Então, lá há 20 anos eu já mergulhei na leitura dessas obras. O Chico, eu falo isso para os jornalistas, assim, a infância e adolescência dele, ele é atormentado assim, por vozes, por visões, né? E a família católica achava que ele era louco, né? O pai achava até que ele devia ser internado em Barbacena, né? O que salvou ele da internação, na verdade, é porque ele era rimo de família, e o Chico trabalhava, e muito trabalhador desde sempre, ele foi poupado. O que acontece com o Chico? Quando ele lê o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, ele entende tudo. Então, o Livro dos Espíritos para ele, uma salvação, assim, está tudo ali, né? E o Livro dos Médiuns, e depois as outras obras do Kardec, ele vai seguindo à risca, palavra por palavra, tudo que o Kardec escreveu. Né? Ele foi um autêntico espírita. É como se ele tivesse vindo para colocar em prática todos os alertas que Kardec fazia. Médium, cuidado com vaidade. Médium, não mistura mediunidade com ganho financeiro. Atenção, espíritas, cuidado com os fenômenos. Chequem, rechequem a autenticidade das mensagens atribuídas aos espíritos. Exatamente. Será que aquilo é do invisível ou aquilo é seu, né? Ou veio de dentro de você? Então, o Chico, ele vai o tempo inteiro cumprindo Kardec. Uma constância, essa preocupação dele de se observar. Vigiai, né? Orai e vigiai, vigiai e orai, e ele com aquela disciplina e sempre fazendo muita autocrítica, né? E sempre falando, todos nós somos falíveis, o médium é falível, e ele sempre falava, na dúvida, leiam Kardec. É verdade. Né, Silvia? E isso é muito importante pelo seguinte, o que eu adoraria, e já está começando a acontecer, gente que não conhece nada de Kardec, gente que às vezes acha que Kardec psicografava, ou tem gente que não sabia que o nome dele não era Kardec. Tem gente que não sabe mesmo nada sobre Kardec. É verdade. Né? Nada. Acham que ele é psicógrafo. Essas pessoas já estão saindo da biografia e já estão indo ler Kardec. Já estão indo ler o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é transformador, né? Eu acho, né, é difícil mesmo para o cético. Marcel, eu acho que você fala como espírito em determinados momentos, me conformo.
E aí, em que universo você entrou quando você pesquisou Kardec? Quando eu começo a escrever um livro, como eu organizo a biografia? Eu faço a linha do tempo do personagem. Então, você tem o nascimento, você tem a morte. Certo. E para mim, no início, quando eu fiz esse mapa da vida dele, tem o professor, né, Hippolyte, Léon Denis Rivail, muito cético, sempre métodos científicos, usando de acordo com Pestalozzi. Aí tem um momento em que ele vê pela primeira vez as mesas girantes, e aí ele vira um investigador. Ele começa a investigar, faz as mesmas perguntas para diferentes médiums, checa, recheca o conteúdo das respostas, tenta ver se existe uma inteligência por trás daqueles fenômenos meramente físicos. Então você tem essa curva desse professor que vira um investigador. E aí chega um momento que ele muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos. 53 anos. Mudou, virou Kardec, lançou a obra fundadora do Espiritismo. E aí isso foi me impressionando, que era uma curva que eu não enxergava isso na fase inicial, é que você tem um missionário em campanha, na luta contra o materialismo. E aí ele tem um texto lindo que está no livro dele, que é um desabafo, que ele fala que o materialismo mata. Ele fala, o materialismo mata. Então você tem ele em campanha. E aí ele em campanha, e entra o jornalista que precisa mostrar também dúvidas, erros, né, decepções. O que acontece? Ele, em alguns momentos, ele aposta em médium, que depois se revela fraude. Ele avaliza fenômenos que depois se consideram insustentáveis, faz autocrítica, vai se transformando esse missionário que em algum momento abandona, em alguns momentos da vida, um pouco o olhar científico e vive com paixão a doutrina e vira quase que um cavaleiro, às vezes solitário. Ele abandona um pouco a ciência e depois ele começa a voltar de novo, depois das decepções, e aí ele cunha o grande estandarte, que é o que vocês praticam aqui, que é o fora da caridade não há salvação. E eu acho que por trás dessas palavras está muito assim, fora da caridade não há salvação, nem para o Espiritismo, que eu não coloco isso no livro, porque eu tento ser o mais imparcial possível, mas se a doutrina se sustentasse apenas sobre fenômeno, médiums, todos falíveis, todos sujeitos a fraude, né, os fenômenos, por exemplo, se ela se sustentasse, a base seria uma base muito perigosa, e os Kardec vai alertando. Então, você pode questionar o fenômeno, você pode questionar o médium pode se perder no meio do caminho, mas quem vai questionar a caridade? É verdade. Marcel, nós precisamos ir para um intervalinho, mas nós voltamos já já. Fique conosco. Caro telespectador, já já voltamos. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Marcel Souto Maior, eminente escritor que está aqui para nos elucidar mais e mais sobre suas pesquisas de personalidades do Espiritismo. Hoje, agora falando de Kardec, nós gostaríamos de saber, Marcel, o que você viu que você não esperava encontrar nas suas pesquisas lá na França sobre o Kardec? Eu fui 4 vezes para Paris e fiquei muito tempo lá na Biblioteca Nacional da França, na seção de periódicos da biblioteca. Então lá, o que eu consegui resgatar? Em revistas e jornais da época, né, do século XIX, ataques e mais ataques que o Kardec sofreu, né, de todos os lados. Então é ataque da ciência, ataque da igreja, ataques muito pesados,
ataques da imprensa e ataques, inclusive, de alguns dissidentes do movimento ali na época, enciumados também com a projeção que o Kardec estava tendo, né? Então, eu acho que eu não imaginava quantos ataques ele tinha sofrido e o quanto eles eram virulentos, esses ataques, muito violentos. Isso para você foi... Foi impressionante, porque era um homem que muitas vezes ele só podia confiar, muitas vezes ele ficava muito sozinho e ele tinha muito apoio da Amélie, né, da mulher dele. A esposa dele. Né, a esposa dele era grande, companheira, 9 anos mais velha do que ele, né? E muito leal, muito fiel, muito objetiva, né? Então, ela protegia um pouco o Kardec de todas as cobranças que ele sofria. Porque era uma série de, por exemplo, tinha uns companheiros, né, da Sociedade de Estudos Espíritas que cobravam dele mais velocidade, ou mais que ele pedisse mais doações aos poderosos locais, que ele aumentasse o caixa do espiritismo, pedindo apoio a amigos influentes, né? E o Kardec falava, calma, não é por aí, calma. E ao mesmo tempo ele calma e pressa. Então ele vivia, né, nessa gangorra, ele era um homem o tempo inteiro, né, numa gangorra que era assim, fé e ciência, razão e paixão, calma e pressa, né? Então você tem esse homem nessa gangorra do início ao fim do livro, por exemplo. Isso te causou assim uma impressão diferente, talvez? Eu não tinha dimensão do quanto ele estava sob ataque cerrado de todos os lados. Então, às vezes, esse Kardec me pareceu, algumas vezes, muito solitário na guerra, sim. Sabe? Assim, é claro que ele foi solitário, mas, ao mesmo tempo, ele consegue, quando ele morre, o Espiritismo já tem 8 milhões de adeptos. Então, solitário, mas muito bem acompanhado, né? Mas como comandante em chefe, né? Como esse missionário em campanha, ele atuou como um líder mesmo, né? Com um líder que às vezes era obrigado a tomar decisões solitárias. Que não são muito agradáveis, não é verdade? Não são muito agradáveis. Todas as pessoas à sua volta, né? Isso. Como, em geral, os líderes têm que fazer isso. Tem que ser, né? Ele não aceitava qualquer mensagem. Ele chamava um médium num canto e cobrava dele um rigor ou criticava pelo excesso de vaidade. Então ele era esse fiscal. Ele pedia às vezes para observadores, amigos dele, irem a lugares onde já começavam a fazer denúncias de má fé. Ele era um fiscal mesmo que tentava proteger o que é a doutrina. Né, preservar a doutrina, né, de possíveis fraudes, de desmoralização. Nossa, que trabalho intenso que ele teve. E sobre a Amélie Boudet, se nós pudéssemos chamar Kardec de missionário, nós poderíamos chamar a Amélie Boudet de missionária também? Missionária. Porque, olha, assim, ele trabalhava às vezes 20 horas seguidas, né, sem parar. Ele ia para a estrada, né, uma estrada com carroça ou com um trem ainda muito incipiente e ia divulgar a doutrina, sumia de casa, não tinha fim de semana. Né, ele escrevia a Revista Espírita mensalmente, quase que sozinho, uma quantidade de artigos enorme, respondia a correspondência de gente de todo o mundo, sem parar, respondia às críticas todas, ele ia filtrando as críticas mais pesadas e respondia às críticas. Então, cadê o marido? Só, né, essa esposa tem que ser uma esposa muito abnegada para entender que aquele professor com quem ela se casou já não... Tinha uma tarefa muito intensa. Mudou a vida dele. Espiritual. Ele virou um missionário, né? E que mulher entende? Que se casou com um homem e esse homem virou outro.
E mudou até de nome, né? Então, mudou até de nome, nossa. E ela foi sempre presente em todo o trabalho dele, né? Ajudou. Né? Depois publicou a Revista Espírita. Isso. Em livros. Uma coisa que é curiosa, também me surpreendeu, assim, você tem um pioneirismo no Kardec como comunicador. Um comunicador muito organizado. Então você pensa assim, como ele conseguiu conquistar tantos adeptos? Ele monta um tripé muito inteligente. O tripé é a Revista Espírita, publicada mensalmente, Sociedade de Estudos, né, Espíritas Parisienses, né, que é uma sociedade que é fechada, né, e que ao mesmo tempo atrai a curiosidade do mundo inteiro, porque as inscrições dele do que acontecia naquela sociedade, as inscrições geraram outras sociedades, então ele consegue disseminar, né, e você tem no tripé dele o livro. Então, imagina, é livro, sociedade, revista e esse homem em campanha. Então, não é milagre, é trabalho. Não, muito trabalho, não é verdade? Então, Marcel, o que você acha que trouxe a você de ganho por ter pesquisado Chico Xavier e também, não é, paralelamente à doutrina espírita, e depois fazer essa pesquisa sobre Kardec? O que você ganhou algo com isso? Eu ganhei muito, assim. Eu sou muito diferente hoje do que eu era há 20 anos, assim, muito. Que bom. Muito. Mudei bastante. Eu acho assim, o espiritismo, ele aumenta muito nossa responsabilidade diante da vida e diante do outro. Ele mostra que ninguém está aqui a passeio, né? Então, isso é uma mudança geral. Mas eu tenho duas mudanças que são muito importantes, que eu aprendi com o Chico e aprendi com o Kardec. O Chico me disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu demorei um tempo a entender o quanto essa frase era importante. Ele me disse assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Essa frase é poderosa. É poderosa. É poderosa. Exatamente. Porque o que acontece com a gente? A gente começa a correr atrás de necessidades inexistentes. A vida passa e você perdeu, pelo menos essa vida você perdeu, correndo atrás de necessidades que não são reais, não são suas. Então, uma coisa que ele me levou muito a pensar para a minha vida, qual é a medida do necessário, de verdade? Né? A outra coisa que eu aprendi com os dois, um sentido de missão para a nossa vida. Não missão grandiosa, não é a missão com maiúscula. A de Jesus, digamos. Não é. É a missão do homem que encarna. É isso. O que a gente está fazendo aqui? De reencarnação. Não é? O que a gente está fazendo aqui e agora? Será que a gente pode fazer melhor? Então, você ter uma missão para a sua vida, seja ela qual for, ela te dá um outro sentido para o que você está fazendo aqui. Então, sentido para a sua vida, sentido para a sua vida mesmo, né? E mesmo. Não é? E que às vezes as pessoas, eu às vezes vejo pessoas muito bem-sucedidas, famosas, ricas e infelizes. Exatamente. Infelizes assim ao infinito. Eu demorei a entender. Se essas pessoas não viveram tragédias pessoais, por que elas estão tão deprimidas? Eu acho que muitas delas não conseguem ver o outro. E essa é a grande lição. Ajuda o outro, você vai estar se ajudando, por exemplo. Essa é outra lição. Então, quando você fica com a vida toda, quando você se volta só para o seu umbigo, é depressão garantida. Garantida. Porque não há, né? Você está desconectado do mundo, né? Então, eu acho que o espiritismo, ele te conecta ao outro, eu aprendi a encontrar um sentido de missão e uma medida de necessário para a minha vida. Faz uma transformação no ser, de pensamentos, de condutas, uma transformação moral. Moral. Necessária à sua própria saúde física e mental. Mental. E uma coisa, Silvia, que vocês fazem aqui, por exemplo, né, quando vocês formam as pessoas que conhecem profundamente a doutrina, né, a base do Kardec, são multiplicadores. Então, é uma rede que tem uma força de transformação que é muito poderosa, né? Então, por exemplo, livros do Kardec, livros do Chico,
eles salvam vidas, eles transformam vidas e eles precisam ser levados muito mais a sério, às vezes, por alguns jornalistas e, inclusive, pela ciência. Né? Então, eles são livros transformadores. É verdade. Vamos mostrar aqui o livro do Marcel Soutomaior, que está nas bancas, já em todas as bancas do Brasil, e está aqui na nossa federação também, na nossa livraria. Com certeza, você, telespectador, que nunca leu uma obra do Marcel, ainda que não é espírita, comece por esse livro, sabendo quem é o codificador, Allan Kardec, que provavelmente você vai sentir uma vontade imensa de ler o Livro dos Espíritos e toda a codificação, não é verdade? Isso. Marcel, você poderia deixar aqui prometido para os nossos telespectadores vou até olhar para de você participar do nosso congresso? Nossa, hein? Prometido. Te coloquei já na parede agora. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Venho com o maior prazer. Muito obrigada. Olha, eu agradeço meu nome de todos os diretores da federação e eu tenho certeza de todos os espíritas também, viu? Porque realmente eu acho que Kardec, nós podemos até como tema colocar Kardec o solidificador da reencarnação, porque o nosso congresso gira em torno da reencarnação, não é? Uhum. O tema é preciso nascer de novo, porque este ano de 2014, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo faz 150 anos. Uhum. Então, nós pegamos este tema e vamos colocar todos os problemas sociais em relação a esse tema. Suicídio, inclusive o André Trigueiro vem também falar sobre o suicídio em relação à reencarnação. E seria muito importante que você nos contasse, eu sei que você tem muitas histórias que aqui nesse programa, apesar do programa ter 1 hora, não dá tempo de você contar todas as histórias e tudo que você viu nessas pesquisas, que eu sei que tem um conteúdo muito rico. Você poderia trazer então no congresso? Venho. Já prometeu, né? Venho com o maior prazer. E aí eu vou contar histórias que eu só conto para os amigos e para a família. Lá. Vocês viram? Não deixe de fazer a inscrição, hein? Marcel Soutomaior no Congresso 2014 da Fiesp. Marcel, muito obrigada. Não sei nem como agradecer, foi uma alegria muito grande para todos nós. Tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram contentes, sejam eles espíritas ou não. Tá, muito obrigado. Para mim é um prazer conversar com você, para mim é um prazer estar aqui na sede da federação, que tem uma energia forte, assim, boa. Saio daqui recarregado. Então, graças a Deus. Né? Muito obrigada. Obrigado. Presenteie seus filhos com os livros da editora FESP. Brincando e Aprendendo o Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir dos 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo. Conheçam as obras da série Brincando e Aprendendo o Espiritismo. Hoje estamos com o Dr. João Demétrio Loríquio, que é delegado de polícia e um grande trabalhador da Seara Espírita. Ele é conselheiro das Casas André Luiz e trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar. Já participou de vários congressos na Fiesp e está no Congresso Espírita de 2014, agora deste ano, com um tema de reencarnação. Mas hoje ele vai nos falar sobre o trabalho que é feito nas Casas André Luiz com deficientes físicos e mentais. Como vai, doutor João? Tudo bem? Tudo bem, Silvia. Estou satisfeito de estar aqui na TV aberta da Federação Espírita de São Paulo e vamos aí trazer algumas coisas do nosso trabalho das Casas André Luiz para o público em geral saber como que o espírita trabalha no meio social também. Isso é muito importante, sabe? Porque o nosso
programa Um Sentido para a Sua Vida, ele tem essa característica de prestação de serviço à sociedade. Então é importante que os nossos telespectadores saibam como funcionam as Casas André Luiz, como os pais podem chegar até a Casa André Luiz e pedir um auxílio. Isso. A doutrina espírita e as casas espíritas em geral, como também as nossas Casas André Luiz, estão com as portas sempre abertas, né? E nós fazemos o possível de um atendimento completo para esses nossos irmãozinhos com deficiências físicas e mentais. Nós temos atualmente, em Guarulhos, no bairro de Picanço, nós temos lá 740 irmãozinhos nossos em estado de internação, 24 horas por dia. E fora esses 740, que equivale a 3 hospitais, nossa, dizendo, né, que é bem grande. Bem grande. Nós atendemos também no ambulatório cerca de 1.300 por mês. Então, totalizando um atendimento de 2.000 por mês. Agora, nós estamos também construindo em Santana, em frente ao nosso Centro Espírita Matriz, que é na Rua Duarte de Azevedo, mais um prédio de 3 andares só como ambulatório de São Paulo, porque Guarulhos é meio distante, muita gente mora aqui do lado de São Paulo. Certo. Agora o atendimento vai ser em Santana, a 3 quadras pequenas do terminal do metrô Santana, para facilitar essas famílias que têm esse problema. Perto do metrô, facilita muito aqui em São Paulo, né? Está bem localizado. Daqui uns meses já vai ser inaugurado, para nós aumentarmos para 3.000 atendimentos por mês. Olha, esse é um trabalho muito lindo, sublime mesmo, por que não dizer, não é verdade? Então os pais podem se sentir a necessidade de procurar a Casa André Luiz para os problemas ou de filhos, né? Ou de parentes próximos, tudo Exato. Bem. Fique à vontade. Eles chegam lá, os pais, geralmente a mãe, às vezes os pais nem têm pai, uma porção de problemas sociais, e é feita uma triagem, tudo para estudar e ver o lado social da família também. Nós atendemos paralelamente, além das crianças necessitadas, a família também. Que precisa ter um equilíbrio da família para poder ter a sustentação dessa criança dentro do lar, quando não é caso de internação. Tá certo? Então, a Casa André Luiz está aparelhada materialmente, espiritualmente e fisicamente com trabalhadores para essas visitas, para esses levantamentos, para esse reequilíbrio na família também, porque a gente sabe que é uma tarefa muito maior ter dentro da família uma criança necessitada assim, não é verdade? Sabe o trabalho da mãe, a família dos parentes, precisa do apoio precisa realmente. Do apoio também, moral, social também, não é verdade? Então, também. Trabalhamos de todos lá. A pessoa vai lá, faz a triagem, se estuda. Se não tem condições de internação imediatamente, se dá o apoio de quase 12 horas de atendimento para a criança no ambulatório. Certo? Então permanece por 12 horas, fica lá, se não há lugar, naturalmente, de internação, ou se não há possibilidade. Né? E aí vai ser atendido por psiquiatras, psicólogos, dentistas, né? Nossas irmãs que trabalham na área social também já começam a pegar os endereços, o levantamento da situação familiar, para dar um apoio geral, que está sempre precisando. Sempre precisando. Agora, muitos casos são que aparecem nossos irmãozinhos lá, que são levados até pela polícia, às vezes, com abandono. Então, imediatamente é internado pessoas também. abandonadas Familiares que não querem saber. Famílias desestruturadas completamente, um está preso, outro está na rua, essas coisas. Então, nós, das Casas André Luiz, que tem a base no Centro Espírita Nosso Lar, né? Lá em Santana, e mais 5 centros espíritas, nós temos em Santos, temos na Vila Gustavo, temos em Guarulhos, na Vila Guarulhos, trabalhando sempre com as portas abertas para ajudarmos espiritualmente, moralmente e socialmente. É isso que eu ia perguntar realmente, sobre a parte espiritual. Como que vocês trabalham essa parte espiritual? Porque nós sabemos que tanto a Casa André Luiz como a Federação são espíritas, né? Tem a base espírita. Mas nós atendemos todo tipo de público, seja espírita ou não, qualquer tipo de religião, a pessoa não precisa nem se identificar, naturalmente, né? É uma ajuda realmente à sociedade. Mas
como vocês lá internamente trabalham essa parte espiritual do assistido, ou seja, do deficiente físico ou mental? Então, é uma pergunta importante para esclarecimento para o público. O que se faz, além da parte social, né, que está se dando, na parte médica, o lado espiritual. Eu pertenço também nas Casas André Luiz na comissão científica. Nós temos uma comissão científica com médicos, psicólogos que trabalham lá, terapêuticos. É uma comissão de estudo. Qual o trabalho nosso lá? Qual o trabalho junto a esses nossos irmãozinhos? Primeiramente, tem duas partes. Primeiro, junto aos nossos irmãos internados que estão lá. E segundo, é um outro trabalho científico paralelo para a evolução dentro da medicina, que também. Então, junto com os nossos irmãos, o que acontece? Nós temos salas especializadas, onde um grupo de nossos irmãozinhos internados ficam nessa sala arejado, preparado. É um grupo, tudo registrado com nome, idade, porque é estudo científico, precisa ter tudo isso aí. Muito bem organizado. Tudo isso aí. Tem que ter esse controle, como o César Lombroso fazia quando estudava com nossos irmãos naquele tempo sobre a criminalidade. Né? Vamos saber disso. Né? Então, se tem isso. Paralelamente, existe um outro salão onde ficam vários médios que têm grande potencialidade de energias e médios que recebem nossos irmãos obsessores. Sim. Então aí começa o trabalho. Tem um certo horário, nesse horário se recebe esse espírito obsessor para aliviar esses nossos irmãos e também outros nossos irmãos médios estão enviando energias para esses nossos irmãozinhos que estão em tratamento, que é importante, estão internados. Eles precisam. Exatamente. O mais importante isso aqui é o levantamento feito por médicos nessa área, que o controle da saúde deles e espiritual deles, a renovação que eles estão tendo, tudo registrado, isso aí. Por causa das novas energias que estão recebendo, estão mais reequilibrados. Muitos deles estão passando a trabalhar até internamente lá, porque já estão em condições, mesmo trazendo essas deficiências físicas e mentais. Aí, então, a gente está vendo esse labor grande de tratamento espiritual que está dando às Casas André Luiz, esses nossos irmãozinhos, fora o lado da parte da medicina de tratamento que também é dado. Paralelamente, nós temos na comissão científica também, onde nós recebemos trabalhos de médicos, psiquiatras, de psicólogos, né, terapeutas, que querem provar cientificamente algum tratamento junto com esses nossos irmãos. Certo. E eles procuram nossas Casas André Luiz lá para fazer essa pesquisa. É referência, não é? Para pegar nossos prontuários que nós temos lá de 60 anos, tudo, fazer um levantamento e aplicar a tese deles. Então sai de lá muitas teses, eram teses como caminho científico para tratamentos novos dentro da medicina. Esse é o trabalho científico de nós. Bonito, não é? Muito bonito e defeito, viu? Traz efeito. Os familiares que levam e trazem seus filhos nos ambulatórios, eles estão satisfeitos de ver a evolução que as crianças mais calmas, que geralmente, antigamente, eram muito agressivos esses nossos irmãos nessa situação. Hoje estão tranquilos, vivenciando dentro do lar bem. Então, o trabalho das Casas André Luiz é nesse sentido, né? Junto aos nossos irmãos. E mais o nosso trabalho espiritual, que nem vocês têm aqui, em todos os centros também, através do Centro Espírita Nosso Lar. Tá certo? Nossa, mas foi muito esclarecedora essa sua entrevista, né? Porque nós precisamos realmente mostrar à população quanto trabalho existe por parte dos espíritas, não é? E como são despreendidos realmente no sentido de oferecer ao próximo aquilo que ele necessita integralmente, não é? Não só de um tratamento físico, como também espiritual. Exatamente. Então a gente agradece muito a você, João Demétrio Loríquio, e esperamos contar novamente com a sua presença aqui no nosso programa para esclarecer mais dúvidas dos nossos telespectadores. Então, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Silvia, esteja sempre conosco. Obrigado. E assim mostramos mais uma pintura mediúnica que foi desenvolvida aqui
no nosso programa Um Sentido para a Sua Vida. Vilma, gostaria de saber qual foi a sua sensação e o espírito que pinta através de você, de que maneira você pode defini-lo? Olha, é sempre uma sensação muito agradável. É uma sensação de paz, de harmonia, sabe? E aí aquilo, as cores vão assim formando na tela e por inspiração, e elas vão e as flores vão surgindo, as pétalas vão aparecendo e vão compondo assim as flores do nosso quadro. E é com tanta alegria, com tanta emoção, que naquele momento em que nós nos entregamos para essa tarefa, que nós não temos nem palavras para definir, Silvia. É emocionante. É muito emocionante porque é uma entrega total. E Vilma, do dia que você começou a pintar até agora, que você falou que já tem alguns anos, você sentiu uma diferença de afinidade entre os espíritos que pintam com você? No início, eu comecei pintando muitas paisagens. Pintava paisagens, uma mais linda que a outra para o meu coração, certo? Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a sentir que as flores falavam mais alto no momento da pintura. Às vezes eu pensava assim comigo mesmo, hoje eu quero pintar uma paisagem. Querendo interferir no trabalho dos amigos da espiritualidade. Sim. Mas no fundo, não era a minha vontade, era a vontade deles mesmo. Então dizer, se eu vou pintar uma paisagem, se eu vou pintar flores, no momento eu não posso definir, é só na hora da entrega das tintas, das cores, é que as coisas acabam sendo definidas. Ai, que bom que é uma sensação agradável sempre, muito, né? muito, muito. Porque como nós falamos no início do programa, o médium bem equilibrado, ele sabe quando ele está pintando com espíritos de luz, espíritos bem intencionados. Com certeza. Não há o perigo. E sinto sempre a presença amiga do meu lado, me dando assim muita sustentação, muito amparo. Às vezes eu estou pintando, Silvia, eu tenho uma impressão de que alguém está aqui do meu lado, eu até dou uma olhadinha para ver quem é que está do meu lado, e quando eu vou ver, não tem ninguém. Mas na verdade tem. Não tem ninguém assim, né? Sim, eu consigo encarnado, no exatamente. Caso. É desencarnado mesmo. Às vezes eu penso que é um amigo, algum colega de trabalho que está do meu lado, sim. E na realidade não. Olha, tão forte que é a impressão. É a sensação que eu sinto no momento que eu estou pintando, a presença desse amigo querido. Que bonito. Não é à toa que chegam muitas pessoas querendo ser médium de pintura mediúnica, não é verdade? Exatamente. Nós recebemos muitas pessoas que querem entrar no treinamento, mas olha, gente, não é assim não. Tem que passar pelas escolas, depois pelo treinamento, para nós verificarmos se realmente assim, é médium de pintura. Ou se não é aquela vontade que a gente tem de pintar, de ver uma obra belíssima dessa. E é exatamente isso que você disse, que desde o início nós participamos daquele primeiro grupo de treinamento, né, na qual nós temos as primeiras informações a respeito da pintura mediúnica, e aí gradativamente nós vamos tendo afinidade com os amigos da espiritualidade, com o trabalho mediúnico, e é dessa forma que nós vamos conseguindo realizar as nossas tarefas. Ai, que bom. Vilma, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Esteja sempre conosco, viu? Nós, daqui para frente, daqui algumas semanas, nós vamos começar a fazer quadros maiores, não é? E um dia nós faremos uma exposição de todos os quadros aqui desse programa, para que os nossos telespectadores possam conhecer de perto, possam conhecer a nossa casa, tá bom? Vamos agora para a psicografia do dia. Hoje vamos ler uma mensagem sobre mediunidade, do livro O Cristão Moderno, de Gerson Cruz, das edições Fiesp. Mediunidade é inerente ao ser humano, independente da condição moral e intelectual. Embora a inteligência e a moral não sejam parâmetros para a faculdade mediúnica, que se expressa segundo a disposição orgânica, jamais deves descurar do aprimoramento, porquanto
A condição da mediunidade e do seu progresso dependerá do conhecimento adquirido pelo estudo sério e com a disciplina da moral cristã. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Estaremos aqui na próxima semana, sexta-feira, ao meio-dia, na TV aberta.